Ressignificando a Vida, com Rogério Quelucci. Olá, seja bem-vindo à coluna Ressignificando a Vida. E hoje eu vou te contar uma história real que eu tenho certeza que você vai achar bem interessante. Dá uma olhada ali na tela, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você vai ver a imagem de um rapaz. Esse rapaz é o Charles Plumb. Ele foi piloto na Guerra do Vietnã, ele pilotava aviões. Foi considerado um dos melhores pilotos da sua época, ele foi um Top Gun. Ele participou de 74 missões bem-sucedidas, até que na missão número 75, o avião dele foi abatido. E ele se viu obrigado a saltar de paraquedas. Ele ejetou, saltou de paraquedas e o avião dele caiu. Na verdade, o paraquedas dele e ele caíram atrás das linhas inimigas. Com isso, ele foi capturado e passou 6 anos num campo de concentração, junto com outros 600 prisioneiros, e haviam vários campos de concentração de prisioneiros norte-americanos no final desta guerra, e os Estados Unidos demorou muito para conseguir libertá-los. A maioria dos prisioneiros, quando libertos, saíam com grandes problemas físicos e mentais. Entretanto, os prisioneiros do campo de concentração, onde o Charles Plumb ficou preso, saíram de lá bem, com a sua cabeça, com as suas mentes equilibradas. E o exército começou a investigar qual era o motivo daquele bem-estar, porque destoava do resto dos prisioneiros. E os prisioneiros daquele campo disseram que foi graças à liderança do Charles Plumb. Porque ele era uma pessoa positiva, uma pessoa otimista, uma pessoa alegre, que ajudava aquele que não estava bem, que apoiava os outros, ao ponto até dos guardas começaram a despertar afeição por ele e diminuir os maus tratos. A atitude dele foi tão positiva, e ele disse que esta atitude positiva ajudou a salvar a vida dele e a dos demais. Essa atitude foi aprendida na infância com o professor de educação física da escola que ele frequentou, que o ensinou a ser otimista, perseverante, dedicado no bem e obstinado em fazer de uma situação difícil uma situação boa. Ele voltou para o exército depois de liberto, ele voltou para a aeronáutica, melhor dizendo, ele virou capitão e depois se aposentou. E depois de aposentado, ele virou palestrante. Passou a palestrar, rodando pelos Estados Unidos, contando essa história do que lhe salvou. Essa mentalidade positiva, essa mentalidade alegre, ajudou a salvá-lo e salvar a vida dos demais. Ele passou anos dando palestra, contando essa história. Até que num belo dia, no final de uma palestra, ele estava num bar tomando um drink, comemorando ali o final de mais uma palestra de sucesso, quando um senhor, já de idade como ele, bateu no ombro dele e perguntou: "O senhor é o Charles Plumb, o piloto que se salvou?" Ele falou: "Sou eu mesmo. Você assistiu minha palestra?" Ele falou: "Não, eu não assisti a sua palestra. É que eu já te conhecia, embora você não lembre de mim. Eu servi no mesmo porta-aviões que você. Eu era responsável por dobrar o seu paraquedas." Que bom que ele funcionou. E deu um abraço nele e foi embora. O Charles Plumb conta na biografia dele que naquela noite ele não dormiu. Ele não dormiu porque ele ficou pensando que toda a história que ele havia contado até agora, dizendo que ele havia sido salvo graças a uma mentalidade positiva, era apenas meia verdade. Porque a verdade inteira, ele só foi salvo porque, antes de mais nada, um estranho que ele nunca agradeceu, que ele nunca havia conversado, que ele sequer sabia que existia, decidiu fazer o trabalho dele direito. Preocupado com o bem-estar dele, que era piloto, aquele marujo decidiu dobrar o paraquedas direito. Naquele dia ele percebeu que ele precisava mudar a história que ele contava nas palestras, e ele passou a contar a seguinte história. Ele passou a começar as suas palestras perguntando o seguinte: esse é o Charles Plumb no dia de hoje, para quem está vendo pelas redes sociais, pelo YouTube, esse é o Charles Plumb nos dias de hoje, já velhinho, mas até hoje ele começa as palestras dele perguntando o seguinte: você já agradeceu as pessoas que dobraram seu paraquedas na história da sua vida? Porque se você chegou até onde chegou é porque alguém dobrou o seu paraquedas. Você vai agradecer as pessoas que dobraram o seu paraquedas? Aproveita, faz isso hoje. Eu desejo para você muita luz, agradeça os que dobraram o seu paraquedas e aproveita e sai dobrando paraquedas aí de pessoas que precisam de você.
Valeu, muita luz, até o próximo Ressignificando a Vida.